Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. E hoje com o tema A Redenção. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, quando o fim é só o começo. E o tema desta noite é a redenção. O objetivo nosso é compreender a origem do pecado, a condição do coração do homem e a razão dos juízos divinos e a redenção. Eu creio que de todo o livro, de todos os módulos, este é um dos mais importantes. E por que ele é o mais importante? Porque nós vamos conhecer a razão pela qual o livro do Apocalipse foi escrito. O que há por detrás dos acontecimentos? Por que nós chegamos às condicionantes necessárias para que o livro do Apocalipse se apresente como uma revelação para estes dias? Ou uma revelação que complementa todos os livros da Bíblia. O nosso texto base, ele está em João, capítulo 1, o versículo de número 4 e 5. Nós lemos em João, capítulo 1, o versículo 4, o versículo 5. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. 6. E nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Um outro texto paralelo a este que nós vamos ler é Daniel, capítulo 9. Por que Daniel, capítulo 9? Porque nós estamos falando da redenção. E Daniel, capítulo 9, ele foca esta profecia que ela opera em concomitante a esse período histórico que nós estamos falando no Apocalipse. Daniel, capítulo 9, o versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 72 semanas, será morto ungido, e já não estará. E aqui nós reportamos a morte de Jesus. Primeiro vamos considerar os bastidores da história. Qual é o propósito divino? Vamos compreender o propósito divino para a redenção. É reverter o estado de perdição que se encontra o homem por meio da redenção provida por Cristo Jesus. Veja só, o objetivo todo da redenção, o objetivo da Bíblia, é reverter o estado de perdição que se encontra o mundo por meio da redenção provida por Jesus Cristo.
nós também devemos compreender a revelação divina do Apocalipse, que é dar a conhecer aos servos do Senhor o plano divino que haveria de vir desde antes dos dias de João até a história adentrar na eternidade futura. O apóstolo João, existe uma passagem que encontra no final do Evangelho, em que Pedro é chamado por Jesus e Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Jesus pergunta 3 vezes para Pedro para restaurar ele daquele momento difícil que ele passou quando ele negou Jesus 3 vezes. Nas 3 vezes, Pedro declara: Senhor, eu te amo. Ao final, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Jesus dá uma incumbência para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E ele sai andando com Pedro quando Pedro olha para trás e ele observa que João estava ali. E ele diz: Senhor, o que vai acontecer de João? O que vai ser de João? Jesus já tinha ressuscitado. Era os últimos momentos dele entre os homens. Ele ficou entre nós por 40 anos. Num dado momento ele faz esta restauração de Pedro. Mas Pedro está curioso para saber o que vai acontecer com João. E Jesus disse assim: se eu quiser que João fique vivo até a minha vinda, o que me importa? O que te importa, Pedro? O que te importa, Pedro, se eu quiser que João fique vivo até a minha vinda? E aí ele complementa dizendo: segue-me você. O fato é que João deve ter ouvido aquelas palavras de Jesus e na cabeça dele ele deve ter pensado: eu verei com os meus olhos Jesus voltando. E aquela deve ter sido a expectativa de João. Ele devia orar incessantemente: ora vem, Senhor Jesus. Talvez era a oração mais constante da sua vida, porque o Senhor tinha dito isso para ele. Se eu quero que ele fique vivo até eu vir. Então, havia uma expectativa no coração dele que ele veria o Senhor. Ele olhando para Pedro, quando Jesus dá aquela declaração, ele deve ter pensado: talvez Pedro vá morrer antes de mim. E de fato, Pedro morreu antes de João, e João deve ter sabido da morte de Pedro. Então ele deve ter ficado pensando consigo: a minha idade está avançando, estou chegando a 90 anos de idade, ele velho. E aí agrava a condição de que ele foi preso, foi colocado na ilha de Patmos. Agora a idade avança, ele chega aos 90 anos de idade, ele olha para a palavra de Jesus que havia sido dita na sua juventude ainda. Ele era um homem, talvez lá pelos 40 anos, alguma coisa assim. O fato é que João começou a colocar em dúvida: mas por que Jesus não volta? Se a oração de João era: ora vem, Senhor Jesus, à medida que a vida dele avança e vai chegando ao final, a pergunta dele é: por que Senhor não volta? E aí, a resposta à pergunta de João é a revelação do Apocalipse. Jesus dá a ele a revelação de como será o retorno de Jesus Cristo. O que vai acontecer, quais são os eventos preparatórios para que Jesus pudesse voltar. Então João tem uma resposta àquela indagação. Por que o Senhor não volta? Ele orava tanto: Senhor, volta, vem, Senhor Jesus. E assim, ele escreve as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse, elas concretizam a representação, elas são a representação da obra de Cristo na edificação da sua igreja. Lembra que Jesus disse aos discípulos: eu
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele olha para a igreja dos dias de João. Havia 7 igrejas naquela época que João conhecia bem, mas ele olha as igrejas ao longo da história e ele olha para as igrejas nos últimos dias e ele envia carta às 7 igrejas. Então Jesus estava enxergando, quando ele olha para o livro do Apocalipse e aquelas 7 igrejas, o ciclo completo da existência das igrejas na terra, desde João até o arrebatamento. Lembra dos nossos marcos históricos e como eles são importantes para nós compreendermos o livro do Apocalipse? Nós temos a eternidade passada, nós temos a eternidade futura. A eternidade passada e a eternidade futura. De eternidade em eternidade, o Senhor é Deus. Nós temos a criação dos céus e da terra, Gênesis capítulo 1. Mas nós temos também os novos céus e a nova terra que serão criados. Depois nós temos a cruz, a crucificação de Jesus Cristo. Mas também nós temos o retorno de Jesus Cristo. Ele voltará. Então nós temos aqui o retorno de Jesus Cristo. E nós temos também o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. E nós temos aqui o arrebatamento da igreja com a ressurreição dos santos. Estes são os momentos, os marcos fundamentais da história profética que nós temos que ter muita clareza. Mas Jesus escreve carta a 7 igrejas. Estas cartas, elas são escritas para as igrejas que estavam na época de João. A igreja de Éfeso, Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso, deixe-me trocar aqui, Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. 7 cartas às igrejas que existiam nos dias de João. Uma outra forma de enxergar as cartas às igrejas é vendo elas ao longo da história. Então nós temos aqui a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então nós podemos ver 7 igrejas que existiam na época de João, 7 igrejas ao longo da história e, por fim, as 7 igrejas que representam as igrejas nos dias atuais. Então nós temos aqui a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, João, ele recebe de Jesus, seja bem-vinda Lídia, seja bem-vinda Dora, ele recebe de Jesus a revelação da obra completa de Jesus nestas 7 cartas
as igrejas no período em que João estava vivo, as igrejas ao longo dos séculos e as igrejas no final dos tempos. Agora, por que esta história toda? Qual é o sentido da redenção? Qual é o sentido do mundo como vivemos? Por que houve a necessidade de Deus se revelar ao homem? Nós vamos observar três coisas importantes, três eventos importantes. Primeiro, a criação. Segundo, a queda. E terceiro, a redenção. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós temos que ter muito claro em nossa mente que Deus criou o homem, o homem caiu e Deus agora está resgatando o homem. Então vamos ver a criação do homem. O livro de Deus criou o homem, e aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante, porque se você não entender isto, você não entende a queda do homem. Deus criou o homem perfeitamente habilitado para ser a imagem de Deus. Olha bem, eu não estou declarando que Deus criou o homem perfeito. Eu estou declarando que Deus criou o homem perfeitamente habilitado para ser a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, o versículo 27. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus se debruçou no pó da terra, fez o homem no formato que nós temos. Depois ele assoprou sobre o homem o seu espírito e o homem se tornou alma vivente. Aqui está um homem criado por Deus, perfeitamente habilitado para ser a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe um outro detalhe. Quando a palavra criar é usado na Bíblia, criar algo do nada, ela é usado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ali a palavra criar do nada aparece, criou Deus os céus e a terra. Depois aparece de novo aqui, quando Deus sopra sobre o homem, ele cria o espírito no homem. Ele pega o homem de uma coisa já criada, que é o pó da terra. Mas ele assopra o Espírito de Deus sobre o homem. Então ele cria o espírito do homem. E o homem se torna alma vivente. Em Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 29 diz: Eis que tão somente achei isso. Deus fez o homem reto. Quer dizer, o homem perfeitamente habilitado para o propósito o qual ele foi chamado. Agora vamos entender algo da criação do homem que é extremamente importante para nós entendermos por que o mal existe. Porque se nós não entendermos isso, nós não vamos entender a presença do mal. Note uma coisa, nós sabemos que na queda, e depois vamos falar da queda, o homem foi enganado pela serpente. A serpente é o antigo Lucifer. O Lucifer, a Bíblia diz que ele foi criado perfeito até achar nele iniquidade. O homem também foi criado perfeito, foi criado reto, ou foi criado perfeitamente capacitado para ser a imagem de Deus. Por que isso? Vamos abrir a nossa Bíblia, e é interessante que você tenha a sua Bíblia consigo, para você ir folheando ela e se acostumar
a ligar o Novo Testamento com o Antigo Testamento, a fazer comparação entre textos bíblicos. Isaías capítulo 6, o versículo 3, falando de Deus, diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Deus é santo. Toda criatura tem que reverenciar Ele. Significa que Deus é absolutamente distinto e absolutamente separado das suas criaturas. Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Colossenses capítulo 1 diz que Deus criou tanto as coisas visíveis quanto as coisas invisíveis. Deus criou os anjos e Deus criou os homens. Quando um anjo se apresenta diante de João, e João estava em espírito no céu, ele quis se inclinar perante o anjo disse, não faça, eu sou teu conservo. Quer dizer, eu fui criado da mesma forma como você foi criado. Então, toda a criação indistintamente, ela é separada de Deus, porque Deus é santo, Ele é distinto, e Ele é santo, Ele é santo, e Ele é santo. Uma segunda coisa que temos que conhecer de Deus é que Ele é imutável. Hebreus, no capítulo de número 13, o versículo 8, falando de Jesus Cristo, diz: Jesus Cristo, ontem, hoje e o será. Jesus Cristo ontem, hoje e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Por que, César, você está falando que Jesus Cristo ontem, hoje e amanhã e para sempre, ele será o mesmo? Ele é o mesmo. Porque Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Ele é o homem perfeito. Ele é a expressa imagem de Deus. Jesus disse, quem vê ao Pai, vê a mim. Então Jesus, ele é o próprio Deus. O Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E Jesus, quando ele terminou toda a sua missão, ele diz, Pai, dá-me a glória que eu tinha antes. Qual era a glória que ele tinha antes? A glória de ser o próprio Deus, o Filho unigênito de Deus. Então Jesus é Deus ontem, hoje e o será para sempre o mesmo. Jesus é imutável, portanto Deus é imutável. Deus não pode mudar em hipótese alguma. A terceira revelação que nós temos que ter acerca de Deus para entender a criação do homem está em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo de número 4. 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que é que temos aqui? Nós sabemos que existe um único Deus, não há outro Deus fora dele, não há outro Deus em cima dos céus, não há outro Deus embaixo da terra, não há outro Deus de hipótese alguma. Agora, note uma coisa, não havendo outro Deus, então Deus não pode criar outro Deus. Deus é onipresente, onipotente, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode criar a si mesmo, e isso é uma contradição de termo. Como é que Deus pode tudo e ele não pode se autocriar? Porque não há outro Deus, só um Deus. Ele tudo pode criar, menos a si mesmo, pois Deus é o único Deus. Aí você me pergunta, César, o que tem isso a ver com o homem? Se Deus tivesse criado o primeiro homem, perfeito e impecável, com impossibilidade de cair em pecado, o homem seria outro Deus. Seria igual a Deus. E isso Deus não pode fazer. Aí você diz, César, o que significa isso?
significa que o homem é a imagem de Deus, mas não é Deus, não é igual a Deus, não é o mesmo Deus, não é a mesma matéria de Deus, não é a mesma substância de Deus. O homem é um ser criado por Deus. Ele vai lá, ele pega o barro, e ele molda um ser humano, e ele assopra o ser humano. O que significa isso? Significa que para o homem ser igual, ser a imagem de Deus, ser a semelhança de Deus, ele tem que obedecer para sempre. O que significa isso, César? Significa que quando Deus cria o homem, ele entrega ao homem o perfeito livre-arbítrio, o direito de escolher entre andar com Deus e sair da presença de Deus. Ele cria o primeiro homem absolutamente livre, inclusive para desobedecer a Deus. Por isto que eu disse que o homem é perfeitamente criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas ele tem que desejar, querer e continuar para sempre obediente a esse Deus, porque apesar de ser a imagem e semelhança de Deus, ele é criatura, ele é servo de Deus. Por causa disso, o homem caiu em pecado. Ele se deixou seduzir pela serpente e caiu em pecado. Ele desobedeceu a Deus e naquele ato ele foi destituído da glória de Deus. Então, a partir daquele instante, todo descendente de Adão passou a nascer pecador. Aí você vem e diz: César, como que alguém pode nascer pecador? Romanos capítulo 5, versículo 12. Como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Um bebê nasce pecador? Vamos responder diferente. Aí você vai dizer: César, o bebê nasceu inocente. Ele não é pecador. Ele não tem consciência. Ok. Um bebê que nasce pode morrer no seu nascimento? Pode. O salário do pecado é a morte. Então, todo o ser humano, ele está, a partir do seu nascimento, ele está destinado à morte. Ele carrega um fardo muito terrível, porque ao longo da sua caminhada, desde o seu nascimento até um pouquinho antes da sua morte, ele tem que se livrar desse destino terrível que está diante de si. Por que ele está submetido ao processo de morte? Porque Deus é o Criador. Ele criou o ser humano. Ele não pode criar um outro Deus. Ele não pode criar um Deus, um homem impecável. Ele criou o homem com o perfeito livre-arbítrio, com o perfeito direito de escolha. Agora, note, Deus também é soberano. Ele é governante. Ele governa o universo. Quando ele diz a Adão, ao primeiro homem, que ele deveria sujeitar a terra, dominar a terra, ele está dando uma ordem a este homem. Ele está dando um serviço, uma incumbência, então ele é o Senhor. Mas ele também disse ao homem: de todas as árvores que estão no jardim e da árvore da vida que está no meio do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do bem e do mal, esta vocês não podem comer, que se vocês comerem dela, vocês vão morrer. O que Deus está fazendo? Ele está submetendo ao homem a uma prova. Ele está verificando, ou ele está colocando o homem em uma condição para saber o que o homem quer da vida.
se ele quer continuar numa perfeita obediência com Deus, então ele vai se manter perfeitamente inocente, ele vai se manter perfeitamente puro, ele vai se manter perfeitamente habilitado para viver a vida eterna, ele vai comer da árvore da vida. Ou ele vai rejeitar o que Deus lhe ofereceu. Ele vai comer do fruto proibido. E ao comer do fruto proibido, ele perde aquela condição original. Ele nunca mais pode voltar àquela condição. Por quê? Porque ele foi destituído da glória de Deus. Ele perdeu o contato com o seu Criador. Deus entregou o homem à imundícia do seu próprio comportamento. O que significa entregar a imundícia? Significa o seguinte: Deus diz, olha, já que você não quer ter contato comigo, você pode escolher a vida que você quiser viver na terra. É o direito. É o direito cujo fim é morte. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim é morte. Então, se Deus tivesse apenas cruzado os braços, ele poderia dizer, façam da terra o que vocês quiserem. Destrua a terra se for o caso. Então, Deus entrega o homem a si próprio. E quando ele entrega o homem a si próprio, o que o homem faz? Ele rebaixa o nível de consciência e ele passa a se comportar como qualquer animal se comporta. O homem é considerado na ciência um animal racional. E na sua racionalidade, não tendo nenhum compromisso com Deus, ele pode fazer aquilo que ele bem entende. É a vida dele. Ele tomou a vida para si. E ele vive agora a partir dos seus pensamentos, a partir da vontade da sua carne, dos seus desejos. Deus entregou o homem a paixões infames. Quando ele entrega o homem à imundícia, significa o homem poderia fazer ídolos, poderia construir para si outros deuses. Ele poderia inventar o seu próprio Deus. Mas também Deus entrega o homem a paixões infames. O que é uma paixão infame? A paixão infame é o uso do corpo humano do jeito que se deseja usar, sem os desígnios de Deus estabelecido para si. É como se você cortasse as cordas de Deus e dissesse, eu vivo do meu jeito. O meu estilo de vida é o que me importa e você não pode opinar sobre ele. E Deus o entregou para viver desse jeito. É a forma como Deus encontrou para deixar o homem seguir a sua própria escolha. Aí você pergunta, César, por que Deus entregou o homem à imundícia para fazer ídolos, às paixões para viver do jeito que ele quer? A Bíblia diz ainda que Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável. Aí você vai dizer, César, o que é uma disposição mental reprovável? Entenda, Deus criou o homem perfeito e perfeitamente habilitado para viver não só em comunhão com a natureza, como ele vendo que o homem não podia ficar só, lhe deu uma esposa, uma ajudadora, criou um casal, primeiro casal, deu ordem a esse casal para que se multiplicassem, que eles continuassem lavrando e guardando o jardim, e eles viveriam em um paraíso para sempre. Esse era o propósito de Deus. Agora, quando o homem quebra o propósito divino, o que sobra é aquilo que não é o propósito divino. Há um salmo que diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O que é o oposto da união? O oposto da união é tudo aquilo que perturba a união. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:26, ele dá uma lista extremamente grande do que é esta disposição
mental reprovável. Ele diz assim: Deus entregou o homem à injustiça, à malícia, à avareza, à maldade, à inveja, ao homicídio, à contenda, ao dolo, à malignidade, à difamação, à calúnia, à negação de Deus, aborrecimento de Deus, à insolência, à soberba, à presunção, à invenção de males, à desobediência, à insensatez, à perfidez, sem paixão natural, sem misericórdia. Foi a escolha do homem. E Deus disse: se você está cortando o laço comigo, então viva a tua vida do jeito que você entende que deve viver. E este é o estado do homem pecador. Um homem que está em conflito consigo mesmo, está em conflito com o seu próximo, está em conflito com a natureza, está em conflito com o Criador, está em conflito com o Senhor, está em conflito o tempo todo. Este é o resultado da escolha de Adão. A morte é a evidência cabal do pecado, não necessitando verificar o descumprimento de nenhuma lei. Nós não precisamos olhar qual é a lei que o homem quebrou. Basta perguntar a ele: você vai morrer? Vou. O salário do pecado é a morte. Este é o quadro deprimente da queda do homem. Deus poderia ter deixado tudo desta maneira se ele não tivesse um plano de redenção. Em sua saudação às igrejas, João desenvolveu a mais sublime temática das Escrituras, a redenção do homem, a suprema expressão da graça de Deus. O que é redenção? Redenção é a libertação mediante o pagamento de um preço. Imagina que toda a humanidade se tornou um mercado de escravo. Cada um vivendo do seu jeito. Eu digo assim, na Terra você pode ter tantas vidas quanto você imaginar nas suas possibilidades. Mas a vida que agrada a Deus é uma só. Tirando a vida que agrada a Deus, todas as outras estão em desarmonia com esta vida. E a redenção é Deus olhando para esse mercado escravo e Ele mesmo comprando esse mercado de si mesmo. É Deus comprando de si, ou seja, Deus disse: está todo mundo morto. Mas o mesmo Deus disse: mas eu quero resgatar quem está morto para mim. Então o próprio Deus tem um plano de redenção para o resgate do homem. E qual é esse plano? Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. No qual Cristo Jesus, temos nele, em Cristo Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Significa que Deus criou um plano, um homem perfeito, perfeitamente habilitado para ser a imagem de Deus. E ele deu ao homem a opção. A opção era: ou você vive em permanente obediência, em eterna obediência, usufruindo de tudo que o paraíso vai lhe entregar. Ou você se rebela, você desobedece e você vai colher a morte. Colhendo a morte, Deus poderia cruzar o braço e dizer: eu já dei o meu veredito. Acabou, não tenho mais compromisso com vocês. Mas o amor de Deus, Ele olha para o homem em misericórdia. E na sua graça, o amor imerecido de Deus, Ele resolve resgatar o homem do seu pecado, através do seu Filho unigênito, que se fez homem, habitou entre nós, viveu em perfeita obediência. Ele nasceu perfeitamente habilitado para ser o Filho de Deus, quando Deus lhe dá um corpo.
e ele viveu perfeitamente habilitado como filho unigênito de Deus em obediência, e a sua obediência foi até a morte, e morte de cruz. Por isso nós temos a redenção pelo sangue de Jesus. Segundo, a riqueza da graça de Deus. Significa que esta riqueza da graça de Deus, nós vamos observar ela em diferentes ângulos, em diferentes maneiras, em diferentes espécies. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, é uma plena manifestação da graça de Deus, da redenção. Por isto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: porque foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Entenda, quando nós estamos dizendo que Deus olhou para o mercado de escravo e ele comprou o homem, Deus não comprou o homem de Satanás, da serpente, da antiga serpente, do dragão, não. Este foi um inimigo que invadiu e levou o homem, induziu o homem, convenceu o homem ao pecado. E ele vai ser condenado por isso. Ele já é condenado. O fato é que foi Deus que disse: se comer, morre. E é Deus que tem que achar um jeito de dar um upgrade na sua palavra. No sentido de dizer: olha, se você comer, você morre. Agora você está morto. Eu vou matar o meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é Deus comprando de si mesmo. É ele dizendo assim: se alguém inocente morrer em lugar do pecador, eu trago o homem de volta para a comunhão comigo, aquele homem que crer que eu fiz esta coisa. Então, aqui nós temos a sublime temática da revelação. Agora que nós já compreendemos o grande quadro, a criação, a queda e a redenção, nós temos que entrar no detalhe, enxergar a situação do mundo, a origem do pecado e voltar de novo para a queda do homem, para que nós possamos entender como que vai se dar essa redenção. Lembra de Caim e Abel? Caim, quando Adão e Eva caem, quando Adão e a mulher caem em pecado, Deus expulsa o primeiro casal do jardim do Éden. Coloca um anjo com espada flamejante para que ele não possa voltar, a fim de ir até a árvore da vida e comer daquela árvore e permanecer vivo para sempre. Aquele caminho foi fechado. Agora o homem precisava conhecer a graça de Deus. O homem estava condenado no pecado. E aí nasce Caim e Abel. E ao nascer Caim e Abel, Caim, ele mata Abel. E depois de matar Abel, Deus chega até Caim e diz: Caim, cadê teu irmão? E ele disse: porventura sou eu o guardador do meu irmão? E aí Deus disse: Caim, Caim oferece um culto a Deus, Abel oferece um culto a Deus, Deus aceita o culto de Abel e rejeita o culto de Caim. Caim fica irado. Por que rejeitou o meu culto? E Deus disse: olha, se você fez bem, será aceito. Se você não fez, o pecado está dentro de você e cabe você dominar. Ele tinha que dominar o pecado da desobediência. E ele não domina aquele pecado. Pelo contrário, ele não domina o pecado. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será para ti, e para você cumpre dominar. Aí você me pergunta assim: César, pera lá, conta essa história do culto. Por que o culto de Abel é melhor que o culto de Caim? Vamos entender
o culto de Abel e o culto de Caim. Nós temos aqui Caim, nós temos aqui Abel. Cada um deles tinha uma profissão. A profissão de Caim era lavrador. A profissão de Abel era pastor. Aí você olha para essas duas profissões e você diz assim: César, o que tem a ver a profissão de cada um deles? Lembra que eu havia dito que Deus criou o homem para viver em perfeita comunhão com outro homem, interdependente. Um homem precisa do outro homem. E que quando Deus criou Adão e colocou a mulher do lado dele, era para ela ser ajudadora dele em tudo aquilo que ele fizesse. Da mesma maneira, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí você vai falar, mas que união você está dizendo se cada um tinha uma profissão diferente? O que você não sabe é que o alimento do Antigo Testamento, o alimento antes do dilúvio, o homem era vegetariano. Não era só o homem que era vegetariano. Toda a criação era vegetariana. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, verso 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que se dê semente. Isso será o vosso mantimento. Então, Abel, pastor, e Caim, lavrador. Qual era a comida? Vegetal. Então, se Abel quisesse comer, o que Abel teria que fazer? Abel teria que pedir para Caim comida para comer. Aí você diz, César, se Abel tinha que pedir comida para Caim, que era lavrador, por que Abel era pastor? Acontece que nós temos Adão e a varoa, que é a esposa de Adão. Eles caem em pecado diante de Deus. E o que eles fazem? Eles fazem vestes de figueira para cobrir a nudez deles. Eles fazem... Agora, olha só. Caim era lavrador. Qual era como que Adão entendeu o jeito de cobrir o seu pecado? Fazendo vestes de vegetais. O que Caim ofereceu de sacrifício? Ele ofereceu de sacrifício planta para Deus. O mesmo tipo de veste que Adão fez para si. Caim, por outro lado, Abel, por outro lado, ele percebeu que Deus fez para Adão e Eva vestes de animal. O que significa que Abel percebeu
que para um pecador ser aceito diante de Deus, uma vítima inocente tinha que morrer. Então ele era lavrador, porque Deus só aceitava como culto uma ovelha morta. Então o que acontece? Caim tinha que pedir para Abel uma ovelha para fazer o seu culto. E Abel tinha que pedir de Caim a comida para poder se alimentar. Os dois eram interdependentes. Por isso que quando Caim oferece do seu trabalho vegetais, folhas para Deus, Deus não aceita, porque sem derramamento de sangue o pecador não pode se apresentar diante do Deus que é santo. Caim não entendeu isso. Por isso que ele ficou revoltado contra Abel. E por isso ele mata Abel. Por isso ele não conseguiu dominar o pecado dentro dele. Paulo diz: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este faço. Ora, se eu faço o mal que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado habitava em Caim. E Caim não conseguiu dominar o pecado, porque ele tentou dominar o pecado do seu jeito, da sua maneira, inventando o seu próprio culto a Deus, inventando a sua própria maneira de se aproximar de Deus. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, e mais do que todas as coisas, e perverso. O homem não percebe que ele carrega sobre si o fardo do pecado, ele não percebe que ele está indo para a morte. E porque ele não percebe, é porque o seu coração lhe engana. E o seu coração lhe engana porque ele não consegue entender a força do pecado na sua natureza. Jesus disse: do coração do homem procedem os maus pensamentos, a morte, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Portanto, não procede a afirmação que o ser humano nasce com bondade inata no seu coração, porque ele não nasce. Ele já nasce com a corrupção, ele já nasce envelhecendo, ele já nasce caminhando para a morte. Se nós resumíssemos a vida do homem, é o que encontramos no cemitério: a data de nascimento, a data da morte, acabou. A sua existência acaba. O problema é que a Bíblia revela que depois da morte vem o juízo, depois do juízo vem a segunda morte. Por quê? Porque Deus determinou a sentença: se comer do fruto proibido morre. O homem comeu, o homem morreu. E a partir do momento que o homem morreu, a condenação está sobre o homem. E o homem, ele vive na terra, mas quando acabar a sua vida natural, ele tem que responder pelos seus atos praticados com a sua vida natural. Porque se ele não tirou o fardo, se ele ofereceu o seu próprio culto a Deus, e ele não se achegou diante de Deus, mediante o sacrifício que Deus preparou para o homem, ele não consegue dominar o pecado. O pecado então veio do livre-arbítrio. O homem foi criado perfeitamente habilitado. E ele era apto a desenvolver uma experiência moral de virtude pela contínua escolha de obedecer a Deus. Então, quanto mais ele obedecia a Deus, mais virtuoso ele era. O caminho contrário é verdadeiro. Quanto menos o homem está na presença de Deus, mais iníquo ele é, mais voltado para o mal ele é. Voltado para o mal, em que sentido, César? No sentido em que ele entra em desarmonia na terra, escolhe um estilo de vida que não tem nada a ver com o desígnio original que Deus estabeleceu. É o seu estilo, qualquer que ele seja. Adão poderia viver perpetuamente, sustentado pelo fruto da árvore da vida, quer dizer, em perpétua dependência de Deus. Mas a escolha de Adão, qualquer que fosse, ela traria consequência para a humanidade. Se ele permanecesse na obediência, nós hoje estaríamos ainda no Jardim do Éden, gozando das delícias, perfeitamente habilitado para toda a tarde conversar com Deus. Mas como ele escolheu desobedecer a Deus, submetido ao teste, ele se rebelou contra Deus, ele comeu do fruto proibido, a morte passou
para toda a sua descendência. A sentença de morte imposta ao potencial ato de desobediência implicava no exercício da soberania divina sobre a conduta do homem. Deus disse: não coma, se comer morre. O homem comeu. Quer dizer, ele colocou a sua conduta sob o juízo divino, sob a sentença da ira de Deus. É por isso que nós dizemos que o homem natural está sob a ira de Deus. É que a ira de Deus está suspensa. O salário do pecado é a morte, mas quando o homem morre naturalmente, ele ainda não recebeu esse salário. Ele está apenas na sua morte física. Depois da morte vem o juízo. E então, depois do juízo, vem a sua morte eterna. Muitos perguntam: por que que Deus não criou o homem perfeito, sem possibilidade de pecar? Por ser impossível Deus criar outro Deus. Tudo quanto fez, tudo quanto Deus criou, ele tem em si mesmo o direito de se voltar contra o Criador. Veja os anjos. Uma parte deles se voltaram contra o Criador, a outra continua em obediência. Porquanto a criatura não é Deus. Antes, toda criatura está debaixo da soberania de Deus e precisa obedecer às ordens prescritas por Deus. Se Deus criasse qualquer ser com atributo da impecabilidade, estaria criando outro Deus, o que é impossível porquanto só há um Deus. Deus, é santo, santo, santo. Deus é imutável, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele não pode criar a sua criatura como ele próprio. Então ele cria a sua criatura perfeitamente habilitado para servi-lo. E Adão escolheu desobedecer a Deus. Desde então, uma cegueira espiritual caiu sobre o homem. O indivíduo carrega consigo a noção que foi criado com o potencial que lhe permite ser igual a Deus, porque ele foi criado à imagem de Deus. E a convicção de que o homem é filho de Deus, toda a humanidade tem. Ele acha que ele ainda é aquele que Deus criou como propósito inicial. Mas, na verdade, o homem agora é uma mera criatura de Deus. Todas as religiões, todos os movimentos espiritualistas, eles ainda trazem na memória a lembrança de que um dia eles foram criados à imagem de Deus. A tese que reforma a mentira é: Deus é bom, Deus é Pai, somos humanos, todos erramos, Deus não condena todo mundo. Logo, o indivíduo é parte do universo, sendo tudo unificado por uma única energia que procede do próprio Deus. Então o indivíduo é divino. Razão porque tudo é divino. Esta é uma prática filosófica, numa perspectiva que faz o homem acreditar que ele tem um Deus interior, que pode liberar os seus poderes latentes, seja pela meditação, seja pelo esvaziamento da mente, seja pela disciplina, seja pelas boas ações, seja por práticas ritualistas como Caim fez. Ele acha que ele pode escolher o modo de vida na terra. Ele acha que ele tem um potencial divino dentro dele. Mas esse potencial divino foi rompido quando Adão escolheu desobedecer a Deus e comer do fruto proibido e trazer a morte para a humanidade. Esta é a situação do homem, esta é a queda do homem. Aqui estamos terminando essa primeira parte, a redenção. Nós estamos chegando no entendimento de como foi o início de tudo, para que nós possamos entender como será o final de todas as coisas. E eu convido você a continuar comigo nessa jornada. Amanhã, às 20 horas em ponto, estaremos dando continuidade a este módulo, a redenção. E que você possa vir para essa conta minha do Instagram. Vamos fazer ela se tornar significativa na internet,
Vamos fazer uma grande comunidade que tem essa disposição de passar uma hora na presença de Deus, mergulhando na palavra de Deus e compreendendo as razões pelas quais nós temos que passar pela redenção. Quando salvar esse filme, esse vídeo, ou mesmo agora, mande esse aviãozinho para todos os seus amigos. Convide todos eles para vir também. Para junto conosco, nós fazermos esse mergulho na palavra profética e conhecermos desde as raízes quais são as razões que o mundo está como ele está. Que o Senhor seja louvado, você seja ricamente abençoada. Obrigado, Dora, obrigado, Lídia, por estar comigo aqui nesta noite, e que nós possamos nos encontrar amanhã às 20 horas em ponto.